Graça e paz, bom dia. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Virar um pouco mais para tu. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Jesus. ZYM 745, Rádio Nova FM, Caruaru, Pernambuco. Glória a Jesus. Programa independente. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. Talvez não vai. Mas é bom ouvir o do... Chuvas de A bênção. partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Com o pastor André Lopes. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. Não há nada que o meu... Bom dia! Chuvas de bênçãos nesta terça-feira que Deus fez para que a gente possa se alegrar nela. Estamos aqui pela graça de Deus que nos deu o fôlego de vida, né? A oportunidade de estarmos vivos, de levantarmos e adorarmos ao Senhor nosso Deus. Amados, através dessa palavra é que possamos ter vida e vida em abundância. Então diga assim comigo: eu sou santificado em Cristo. Eu sou santificado em Cristo. Eu sou um adorador. Eu sou um adorador. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Sou sal da terra. Sou sal da terra. Eu sou um semeador. Eu sou um semeador. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou morada de Deus. Eu sou morada de Deus. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Eu sou livre Eu sou livre da doença, da doença, da miséria da miséria e toda maldição. e de toda maldição. Eu sou livre Eu sou livre da condenação do pecado. da condenação do pecado. Eu sou livre Eu sou do livre domínio das do trevas. domínio das trevas. Fui transportado Fui transportado para o reino da luz. para o reino da luz. Eu sou curado. Eu sou curado. Eu sou sarado Eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. pelas pisaduras de Jesus. E eu sou guardado E eu sou guardado pelos anjos do Senhor. pelos anjos do Senhor. Aleluia. Mais uma confissão de fé, logo de manhãzinha, para você tomar posse daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Vamos orar nesse momento para que tudo que possamos fazer aqui seja para o louvor e para a glória de Deus. E te digo, hoje, o sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. 19h30, lá no Ministério da Palavra da Fé, culto de oração, confissão de fé. Hoje vai ser um culto de guerra. Prepare-se para viver o sobrenatural de Deus. Vamos orar, Jana, em nome de Jesus. Momento de oração. Senhor Deus, nos cobre com teu sangue. Repreendemos toda a força de Satanás nesse lugar. Em nome de Jesus. Declaramos uma unção de cura, de renovo na vida do teu povo. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Toma a direção de tudo que vai ser feito. Usa teu filho para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, quando ouvimos a palavra de Deus, vem a fé genuína. E a Bíblia Sagrada nos diz lá no livro de Provérbios, capítulo 4, do verso 20 ao verso 22, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Meu filho, escute minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que elas se afastem dos seus olhos. Guarde no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Vamos falar de fé, falar de cura, falar de milagres, através daquilo que é os ensinamentos de Cristo Jesus. Nós vamos ver aqui algo como uma fé que a pessoa tem, mas uma fé duvidosa. Como assim? Mateus, capítulo 8, do verso 1 ao 3, fala da cura de um leproso. Esse leproso, a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus desce ao monte, grandes multidões seguiram. E eis que um leproso aproximou-se, o adorou, dizendo: Senhor,
se quiser, pode me purificar. Esse homem, ele tinha certeza que Jesus podia curar ele, só não sabia que era a vontade dele. E nisto ele primeiro adora, e nós vemos que a primazia, que tudo que na palavra diz que quando nós adoramos, Deus abençoa a nossa água, abençoa o nosso pão e retira do nosso meio toda enfermidade. Então esse leproso, ele tinha um conhecimento de adorar ao Senhor em primeiro lugar. E ali ele disse: Senhor, eu sei que tu podes me curar. Eu sei que tu tem poder para isso. Agora eu não sei se é a tua vontade. E muitas vezes as pessoas oram pedindo a Deus algo e dizendo: Senhor, se... E essa palavra se, amados, é uma dúvida, é uma incerteza, é uma inconstância. Vai de encontro com aquilo. A fé é. A fé não é se. Se estivesse escrito, a fé se for a vontade de Deus. Não. A fé é a vontade de Deus. A fé traz a existência. A fé cria. A fé aproxima. A fé gera vida. A fé traz cura. A fé ressuscita. O poder da fé agrada a Deus. E quando nós agradamos a Deus com a nossa fé, Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Esse homem, ele fez algo como todos os cristãos fazem. Vão adorar a Deus, mas não sabem qual é a vontade do Pai. A vontade do Pai foi explícita naquilo que Cristo fez aqui na cruz. Aquilo que Cristo fez aqui na terra. Ele veio tomar o meu lugar de maldição. Ele veio tomar o meu lugar de doença, de enfermidade, pobreza, miséria, escassez. E hoje nós possamos vivenciar aquilo que o Senhor tem conquistado na cruz de Calvário. Diga assim comigo: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Jana, imagine agora, nesse dia, 27/5/2025, alguém vai para a igreja hoje e naquele momento sabe que Deus se faz presente naquele lugar, mas ele não sabe se Deus vai curá-lo. Veja, é uma forma de um ânimo doble. Você vai para um lugar onde Deus está e não sabe qual é a vontade dele. Quantas pessoas estão servindo a Deus e não conhecem a sua vontade? A vontade dele é boa, agradável e perfeita. E nisto, nós não podemos burlar aquilo que é a vontade. Eu tenho que permanecer. O livro de Isaías nos conta, e no livro de Provérbios, fala que assim como imagina um homem, assim como ele pensa, assim ele será. Esse homem, esse leproso, ele tinha toda forma de, como é que eu posso dizer, uma boa intenção. Mas é uma boa intenção, não vai ser tudo. Ele teve a boa intenção de se dobrar, ajoelhar, adorar, mas ele não tinha a fé que faria com que o poder de Cristo se manifestasse na vida dele, ou o poder de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho e Cristo disse que ele era o resplendor da sua glória. É como a lua. A lua não tem um brilho próprio. A lua reflete a luz do sol. Então Cristo estava aqui como a lua, Deus como o sol, e ele brilhava, resplandecia a glória de Deus. Então tudo que Jesus fazia era o Pai. E nisso, esse leproso se aproxima e diz: Senhor, se quiser, pode me purificar. Poder me purificar, ele sabia que Jesus tinha o poder, mas ele não sabia se era a vontade dele. E no mesmo momento, Jesus estende a mão, toca nele, dizendo: quero sim, fique limpo. Quero vontade, fique poder. E nisto manifestou-se aquilo que era como a graça, favor não merecedor, aquilo que era a vontade e aquilo que era a virtude, o poder de Deus. E no mesmo instante, aquele homem ficou limpo da sua lepra. Amados, nós vemos aqui uma fé quase completa. Uma fé que sabia que Deus, que Jesus, ele era digno de adoração, de louvor, mas não tinha a fé genuína de saber que a vontade dele era limpar, purificá-lo. E nós vemos aqui outro tipo de fé. No mesmo livro de Mateus, capítulo 8, no verso 5, nós vemos a cura do servo de um centurião. E nós vemos que Jesus entrando em Cafarnaum, um centurião se aproximou-se implorando. Veja que houve uma forma aqui de adoração, de petição, algo pedindo a Deus: Senhor, meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente.
Imagine a forma de petição declarando tudo o que estava acontecendo na vida daquela pessoa. Jesus disse: eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Veja que tantas pessoas querem a cura, mas não querem o dono da cura. Esse homem, ele queria o poder, a cura, mas não queria que Jesus entrasse na sua casa. Ele se achou indigno. Quantas pessoas ainda estão vivendo dessa maneira? Se aproxima de Deus pelo que ele pode fazer, mas não quer que Deus ande com ele por causa dos seus pecados. O nosso Deus, ele é poderoso para pegar os nossos pecados, perdoá-los e lançar no mar do esquecimento, e para nunca mais ser lembrado em nossas vistas. E nisto, o inimigo sempre vai colocar algo como um empecilho para que você não possa receber a sua bênção completa. Esse homem, ele declara: eu creio que se o Senhor mandar uma palavra, que fé, mas eu não quero que o Senhor vá na minha casa porque eu não sou digno. Ele poderia ter vivido momentos de alegria, de festa, de salvação entrando na sua casa, mas ele só queria a cura. Tantos estão se chegando para Deus, querendo somente a cura física, mas não estão querendo a presença do Salvador. Não estão querendo a unção de Deus que despedaça todo o jugo. Jesus, ele simplesmente escuta aquele homem falar, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vá, e ele vai, e outro venha, e ele vem, e o meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir que tudo que esse homem tinha falado, Jesus se admirou e disse àqueles que o acompanhavam: em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas o filho do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, seja feito conforme você crê. Naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Nós vemos aqui algo como o que a Bíblia diz, que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas agora deu poder a todos aqueles que nele crê se tornarem filhos de Deus. E tantos que eram para ter recebido Cristo, confessado, reconhecido Ele como Messias, negaram. E veja que há uma sentença que serão lançados em um lugar onde há choro e ranger de dentes. Isso é o inferno. Todo aquele que não crê no Filho de Deus, todo aquele que nega o sacrifício de Cristo, todo aquele que nega aquilo que o Espírito Santo veio fazer e está fazendo, convencendo o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Todo aquele que não reconhece a soberania de Deus através de ter enviado seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantas pessoas descreem de uma maneira desdenha em palavras, e sabemos que essas pessoas, por falta de conhecimento, o povo perece. E aqui há um texto bastante explícito, onde Jesus era para ter sido louvado, engrandecido e aceito, foi rejeitado. Mas isto deu poder para mim e para você, que éramos gentis, nos tornássemos filhos de Deus, que éramos gregos, que éramos perdidos, que éramos separados, porque estávamos destituídos da glória de Deus, e através de crer que Jesus Cristo morreu naquela cruz e levou os meus pecados, as minhas dores, as minhas enfermidades, aquele castigo me trouxe paz, e eu posso agora reinar com Deus aqui na terra. Amados, Deus marcou um encontro conosco nessa manhã, para que você possa entender que Jesus cura de maneira incondicional a todos. Jesus cura quem é salvo, também cura quem não é salvo. Como assim, pastor? A salvação não é só para aqueles que são salvos? Não. A salvação ou a cura é para quem crê. Tem tanta gente que crê em Jesus somente como cura,
Tem tanta gente que crê em Deus somente como uma forma de prosperidade. Tem tantas pessoas que creem em Deus somente como a paz, mas não tem Ele como Senhor e Salvador. E não adianta a gente ter uma vida plena aqui na terra, se nos céus, se depois da morte nós não tivermos uma vida abundante, ou uma certeza, uma convicção para onde vamos. Lá em João capítulo 14, verso 10, diz: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, mas não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Tudo que Jesus fez aqui na terra era como se fosse Deus, representando aqui nesse momento. Eu vim resgatar os que estavam perdidos. Eu vim trazer cura, libertação para aqueles que estavam oprimidos. Jesus veio libertar os cativeiros, veio libertar os oprimidos, os escravos que estivessem cativos. Deus, através de Cristo Jesus. Nós vemos que a cura é uma coisa tão simples que, ao mesmo tempo, nos dias de hoje, se torna algo tão especial. Veja que, na sequência lá de Mateus, capítulo 8, nós vemos que a cura é para todos, não apenas para algumas pessoas. 8,14 fala sobre a cura da sogra de Pedro. Pedro, sim, onde alguns dizem que foi o primeiro papa. Pedro, sua sogra, estava enferma. Tendo Jesus chegado na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou pela mão e a febre deixou e se levantou para servi-lo. Entenda nesse princípio agora. A sogra de Pedro estava doente e enferma, e Jesus a tocou e ela foi restaurada para servi-lo. Curados para curar. Isso mesmo. Salvos para salvar, para poder ministrar a palavra de Deus. E nesse momento, quando a gente vai para o verso 16, ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Algo que aconteceu na casa da sogra de Pedro. Ela estava doente e ela foi curada. E aqui, no momento, o povo começou a vir, as multidões começaram a vir e foram à vigília. Porque imagine quantas pessoas foram curadas. E essa mulher, ajudando Jesus, levando também aquilo que ela tinha recebido como uma unção. E todos ali saíram libertos e curados. É isso, amados, que você tem que ter colocado no seu coração. Como a mulher do fluxo de sangue, que saiu de casa, fraquinha, que saiu de casa debilitada, mas saiu dizendo: se apenas eu tocar, eu serei curada. Se apenas eu tocar naquele homem, eu serei sarada. É você sair de casa hoje declarando: eu vou para o Ministério Palavra da Fé, porque Jesus está lá, porque nós cremos. E aonde 2 ou 3 crêem, Ele está ali presente. E estamos ali declarando milagres, declarando que somos milagres, declaramos que milagres vão acontecer. Imagine hoje, você sair de casa dizendo: eu vou lá, e quando eu ouvir a palavra de Cristo, serei curada. Quando eu ouvir a oração da fé, eu receberei minha cura. Quando eu chegar ali, quando eu colocar o pé ali, eu sei que Deus está ali, o Espírito Santo está ali, e eu serei transformada, serei curada para a glória de Deus. Isso é fé, amados. Deus cura você. A cura é o pão dos filhos. Nós vemos essa ilustração do pão dos filhos quando nós vemos lá em Mateus capítulo 15, do verso 21 ao verso 28, onde a gente vê uma cura da filha, né? Da mulher Sírio-Fenícia, que naquele momento clamava para Jesus, mas Jesus dá uma palavra meio grossa para aquela mulher, dizendo que a mulher cananeia, né? Que não era para... Ele não tinha vindo para as pessoas a não ser os filhos de Israel. A Bíblia diz que, lá em Mateus capítulo 15, verso 21, saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não respondeu palavra
Então os discípulos, aproximando, disseram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Em outras palavras, está fazendo vergonha, Jesus. Despede essa mulher. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Veja o segredo da cura: a adoração. A adoração, a rendição, coração compungido, quebrantado, Deus não despreza. Muitas pessoas chegam com uma arrogância tão grande, e às vezes, que não há como ser quebrantado o coração. Mas um coração que já vem quebrantado, contrito, Deus não despreza. Há uma canção que a gente mudou até a letra, né, lá na igreja, que o pessoal canta, né? Deus não rejeita a oração, oração é alimento. A gente mudou porque oração não é alimento. Ele colocou: Deus não rejeita um coração quebrantado, nisto e compungido, o Senhor não despreza. Deus não rejeita um coração quebrantado e compungido. Jesus disse: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus veio para trazer cura, restauração, libertação para o povo de Israel. Então era um direito dos filhos, o direito do pão na mesa. Mas aquela mulher, ela disse: verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. É isso que eu quero trazer para você. Alguma pessoa pode estar dizendo: Jesus só vai curar quem for bom, Jesus vai curar somente quem for religioso. Não, Jesus vai curar a todos. Jesus vai salvar a todos que cheguem aproximando-se dele, crendo que ele existe. É bíblico declarar que lá em Hebreus, que aqueles que se aproximam de Deus crendo que ele existe, ele se torna galardoador, presenteador de todos aqueles que se aproximam dele, crendo. Então, nessa mulher, ela se aproximou de Jesus, crendo que ele era o Messias, crendo que ele era o enviado, crendo que ele era o Messias, o escolhido de Deus. E naquele momento ela toma posse, ela adora aquele que pode fazer infinitamente mais na sua vida. E naquele momento ela move o coração de Deus, ela move os céus e a terra. E ela começa a falar: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E eu posso declarar hoje: a mesa, o pão, é um direito dos filhos. O que tem de melhor na mesa. Então hoje nós temos uma mesa posta, preparada por Deus para os seus filhos. Vida e vida em abundância. Cura, saúde. A cura é o seu direito. Lá em Romanos capítulo 8, verso 15, a palavra do Senhor nos diz assim: porque não recebemos um espírito de escravidão ou um espírito de doença. Quantas pessoas dizem: olha, eu sou um saco de doença. Misericórdia. Eu não tenho nada de bom dentro de mim. Parem. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E a Bíblia continua dizendo: porque não recebemos um espírito de escravidão para que vivemos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Então, quem tem Jesus se transformou em filho de Deus. Deixamos de ser criaturas, deixamos de ser amaldiçoados, deixamos de ser excluídos da graça de Deus, porque Jesus veio para os seus, os judeus, não o receberam, mas agora deu o poder e o direito de todos aqueles que nele crêem se tornem filhos de Deus. Então todo espírito de medo, de escravidão, de doença, enfermidade, não temos mais, mas sim temos o espírito de ousadia para declarar que nós deixamos de ser criaturas de pobres, cegos, nus e miseráveis e nos tornamos filhos de Deus, cordeiro com Cristo Jesus. E tudo que Jesus conquistou naquela cruz é direito nosso. E nós podemos agora chegar a Deus e chamá-lo Abba, Pai, Paizinho. O véu foi rasgado de cima a baixo, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Santo dos Santos. O livro de Hebreus, capítulo 8, verso 6 diz: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto também mediador de superiores alianças,
instituídas com bases em superiores promessas. Eu não estou baseado na lei, mas eu estou baseado na graça. E a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. E eu posso dizer para você, Jesus vai vir buscar uma igreja, uma noiva adornada, bonita, uma noiva sem rugas, sem manchas, sem máculas. É a igreja do Senhor. Então, a igreja tem que se preparar, tem que se adornar. Ele vai buscar uma igreja curada, sarada, liberta. Não uma igreja oprimida, pobre, miserável, suja, lambuzenta. Não. As roupas, as vestes, a aparência de uma noiva. O Senhor, Ele trouxe a nós a maior riqueza, que é a graça dEle, o favor não merecedor. Eu não mereço, mas a graça me alcança. Eu não mereço, mas a graça me alcançou. E em cada vez que um homem tem um pensamento dizendo, eu não tenho, eu não posso, eu não sou, eu sou um miserável, amados, esse pensamento é um pensamento do diabo, que ele quer que nós sejamos iguais a ele. E Deus quer que nós sejamos iguais ao seu Filho Jesus. Quando Deus olha para a terra, Ele vê Jesus. Nós precisamos nos ver como Deus vê. Puros, purificados, santificados, limpos, alvos como a neve. Jesus é o mediador de uma nova aliança. Hebreus 12, 24 diz, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da expiação, que fala melhor do que o sangue de Abel. Esse sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebe a marca desse sangue. E recebe agora a unção para se tornar filho de Deus. Hebreus 13, 20 diz, ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Há algo precioso, o sangue de Cristo. Pelo sangue de Jesus, nós somos salvos. Pelo sangue de Jesus, somos curados. Pelo sangue de Jesus, somos libertos. Pelo sangue de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, meu corpo é transformado para a glória de Deus. Amados, tudo que eu estou falando é cumprimento da promessa, cumprimento das profecias, porque Ele mesmo, Jesus, tomou sobre si nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Eu jamais vou abrir a boca e dizer a minha enfermidade e dizer o nome dela. Não, Jesus cravou na cruz do Calvário todas as minhas dores e enfermidades. Aquele castigo me trouxe a paz. Amados, 1 Pedro, capítulo 2, 24, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário foi trazer cura, libertação, salvação para a glória de Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor Jesus. Lembre-se, a cura é o seu direito daqueles que foram remidos, lavados pelo sangue de Jesus. A cura é seu direito por meio do sacrifício de Cristo. Nós vamos finalizando essa palavra nesta terça-feira e queremos fazer um convite para você. Daquilo que vamos fazer hoje à noite, algo sobrenatural. Leve seu pedido de oração, nós iremos colocar numa cesta lá, algo que Deus colocou como estratégia para nós. Nós temos a taça de oração, mas está lá para a muralha, para quarta-feira, para aquilo que faltou a muralha. Mas hoje, aquilo que é impossível para você. Mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E nada é impossível para Deus. Leve seu pedido de oração, já escrito. Lá na igreja também temos papel, caneta. Mas se você puder trazer já dobradozinho, e você declarando, eu vou colocar naquela cesta hoje. E nós vamos orar. E vamos declarar céus se unindo à terra. Céus ligados na terra. E as bênçãos de Deus virão sobre a tua vida. Creia
no nome de Jesus. Vem viver o sobrenatural de Deus, crendo que Ele existe e Ele se torna galardoador de todos que o buscam. Amém, Jana? Amém. Quem interagiu conosco hoje, tem como falar hoje com a gente? Amém? Quem interagiu hoje foi Gelma, Jocélia, Nilda, Jucineide, Ana Monteiro, Rosilene, Geisa, Irmã Cleonice, Antônia, Zé Marques e Ivonalda, Lúcia, Valéria Marques, Cineide, Lourdes, Karen Vaz, Genivalda, Edileuza, Edinalva, Irmã Célia, Fátima Macena, Aveline, Antônia, Janaína Santos, Gabriele, Luciana Romilda, Amém, Jesus. Janaína Rafaela, Márcio Ibia, Sandra, Jesus. Girlene, Maria de Fátima, Claudilene, Sueli, Maria José, Ilza, Amém. Erilson, Liliane, Silene, Edilza, Isabela, Joelma e Eliane. Amém. Tem algo que minha esposa faz aqui toda manhã, né? Que é manar diário, pão diário das mulheres. Entrega que gera descanso. Quem está no grupo das mulheres de fé vai entender o que eu estou falando. Entrega que gera descanso. Tá aqui alguns comentários. Descanso que tantos buscamos vem depois de entregar, da entrega, da confiança e da certeza de que Ele tudo fará. Que essa palavra, quando você entregar tudo mesmo, Deus vai fazer coisas infinitas na sua vida. Amém? Entrega, porque o descanso vai chegar. Confia, descanse no Senhor. Vamos nos despedir, em nome de Jesus. Falo dos semeadores. Amém, Jesus. Deus é bom. Amados, isso é para quem crê, porque tudo começa através de uma semente. O que nós estamos fazendo? Semeando a palavra. E quando essa palavra desce ao teu coração, ela vai produzir o quê? Vida, cura, salvação. Se você deseja ser um semeador desta obra, dessa programação do rádio, o nosso Pix é 24 862 422 1000 contra 34. Vou repetir. 24 862 422 1000 contra 34. Também vai estar lá no YouTube daqui a pouquinho, quando a gente chegar em casa. Amém? Amém. E creia em milagres, viva milagres. Vamos nos despedir, em nome de Jesus, da mão. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos aqueles que estão ouvindo essa rádio. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida. Marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Por quê? Vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado. Nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. E você? Até a noite. Deus abençoe a todos.